Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. E como vocês podem ver, hoje eu não estou no estúdio, eu estou em São Paulo para mostrar como foi o 7º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria. Muito bacana. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, através do aplicativo da TV Mar e participe utilizando as nossas redes sociais. Nós vamos mostrar neste programa como foi o 7º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria, uma iniciativa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e do SEBRAE, e que reuniu palestrantes do mundo inteiro. Muito importante, inovação é sinônimo de desenvolvimento. Inovar é estar por cima, voando como o pássaro da Festo, empresa alemã especializada em produtos e serviços para controle e automação industrial. O 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria aconteceu em São Paulo entre os dias 27 e 28 de junho e teve a participação de 3 empresas alagoanas, Norvinco, Prisco Ambiental e Destaque, finalistas do Prêmio Nacional de Inovação. O congresso é uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o SEBRAE. A junção de duas grandes forças, né? Que é o lado da indústria e da instituição, da maior instituição do Brasil, que está do mundo, né? Que trabalha o fortalecimento do pequeno negócio e dá o estímulo ao empreendedorismo. Portanto, essa junção é importante para o nosso mundo de negócios no Brasil e especialmente para nós em Alagoas, né? Que estamos aqui também assim, admirados com todas essas novidades, né, desse mundo que se transforma, esse mundo da disrupção, né, que se transforma a cada dia, né, via tecnologia digital, enfim, coisas fantásticas que nós estamos assistindo aqui. Com palestrantes de diversos países, o Congresso discutiu os caminhos para a inovação na indústria. E o Brasil precisa avançar muito nessa área. O país está na 69ª posição no Índice Global de Inovação, que avalia o desempenho de 127 países. Pelo 7º ano seguido, a Suíça ocupa o 1º lugar. Suécia, Países Baixos, Estados Unidos e Reino Unido completam os 5 primeiros lugares do ranking. Tudo bem, meu nome é Jay Maciel, estou aqui com o Robonal, eu represento a SOMAI Tecnologia e Educação e nós estamos aqui no Congresso Nacional de Inovação. Eu gostaria de falar um pouco sobre um dos produtos da SOMAI, que é esse robô humanoide. O nome dele é Now, seria o não sem o tio, e significa cérebro em chinês. O Now é um robô humanoide, totalmente programável e o seu uso hoje é especialmente para a área de educação. Tá? Ele pode ser usado tanto no ensino infantil como em universidades. O Now vai falar um pouquinho sobre ele e vocês vão ter a ideia do que ele é capaz de fazer. Now. Gostaria de começar Nova Talentos. Falar de você. Fala de você. Olá. Meu nome é Não. Eu sou um robô humanoide projetado e fabricado pela Aldebaran Robotics e distribuído pela SOMAI Tecnologia e Educação. Eu venho com um software e sou totalmente programada. Eu sou autônomo e posso conectar à internet através do Wi-Fi. Eu posso reconhecer seu rosto, responder suas perguntas, tocar músicas, ligar objetos e até mesmo jogar futebol com o Neymar. Eu tenho milhares de irmãos e irmãs em uso em todo o mundo, em escolas, universidades e laboratórios de pesquisa. Você quer saber sobre os detalhes técnicos?
Não. Não. Bem, acho que isso é o suficiente. Obrigado por me escutar. O Now ele é totalmente amigável, como vocês viram. As crianças adoram, nós adultos gostamos dele. E ele tem a capacidade de reconhecer as pessoas, reconhecer objetos, fala em 19 idiomas, né? E, como eu disse, pode ser usado tanto com as crianças como com os adultos no termo de programação. Espero que vocês tenham gostado. O Now é uma iniciativa do IEL, Instituto Evaldo Lodge, ligado à Confederação Nacional da Indústria. O IEL prepara as empresas brasileiras para um ambiente de alta competitividade, oferecendo soluções em gestão corporativa, educação empresarial e desenvolvimento de carreiras. O IEL é uma instituição que trabalha com duas ações principais. Um com educação executiva, educação empresarial, e o outro lado com inovação. Então são os dois temas e as duas temáticas trabalhadas. O Instituto Evaldo Lodge é um instituto que é mantido pela Confederação Nacional da Indústria, então faz parte do sistema indústria e trabalhamos com essas duas temáticas. No lado de educação empresarial, ajudamos os nossos líderes empresariais a performarem melhor, aumentando sua competitividade por meio de capacitações e de treinamento. E na área de inovação, entendemos que a principal chave para o aumento de competitividade e produtividade de uma empresa reside na inovação. Então, essa temática de inovação ela está dentro do Instituto Evaldo Lodge, que faz a ponte entre os centros de conhecimento e as empresas. Paulo, neste momento, qual é a importância do verbo inovar para o desenvolvimento da nossa economia e principalmente da nossa indústria? Inovar é fundamental para as empresas. Na verdade, acreditamos sinceramente que todas as empresas que pretendem ser longevas, que pretendem ter um processo de grande repercussão e com muitas vendas e serem sobreviventes e longevas no processo, elas têm que inovar. E por que a inovação é tão importante? Porque é um imperativo do mercado. Nenhuma empresa ela conseguirá sobreviver por muito tempo se ela não trouxer novos processos, novos modelos de gestão, novos fornecedores, ela estiver antenada com o que está acontecendo no outro mundo, porque senão ela não conseguirá competir com seus parceiros. Então, inovar é fundamental e tem que inovar sempre. Neste bloco, você vai conhecer a história de empresas que inovaram e estiveram presentes no 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. As reportagens foram produzidas pela CNI. Acompanhe alguns cases de sucesso. O olhar da inovação por quem faz a diferença. Conheça agora a visão de 22 líderes empresariais que incorporaram a inovação no dia a dia de suas organizações e como tudo isso transformou ideias em valores. Inovação é a capacidade que nós temos de nos reinventarmos, de fazermos diferente, de antecipar tendências e traduzir tudo isso em atendimento de necessidades de clientes, necessidades de mercados, bem como resultados para a empresa. É o novo para o mercado, é o novo que é aceito pelo mercado. E esse novo pode ser tanto uma inovação radical quanto uma incremental. O importante é gerar algo novo para as pessoas. É pensar diferente, pensar fora da caixa. E para fazer isso, você precisa se antecipar, tentar entender o que vai ser necessário daqui a algum tempo. E você começar a agir hoje, porque senão você está sempre atrasado, né? Um primeiro aspecto
que é realmente buscar soluções não atendidas para o mercado de uma maneira geral. Então, a relação com o cliente, a proximidade com o cliente e o mercado é chave para você promover inovação. É muito importante que os funcionários conheçam o propósito de inovação da empresa para que todos possam participar disso. A inovação é um conceito que a gente traduz hoje com uma palavra que eu acho bastante relevante, que é resiliência, né? Insistir numa ideia, insistir num objetivo, pode fazer com que realmente a inovação se converta num produto. Eu acredito que inovação é tudo aquilo que eu trago benefício social, melhorando algum processo dentro da sociedade. Tu tem que chegar neste fim, tu tem que chegar até resolver esse problema, ajudar a sociedade ou criar valor social. O produto por si só ele é inovador, né, a tecnologia, mas a gente considera de fato a inovação quando eu consigo usá-lo para resolver algum problema real da indústria, né, dos processos do cliente. É neste ponto que a gente é inovador, né? Como é que eu resolvo diferente um problema que estava mal resolvido ou não resolvido, né? L'innovation, c'est développer et offrir des produits à nos consommateurs qui vont répondre non seulement à leurs besoins, mais également à leurs aspirations et leur offrir des performances supérieures. Para nós, uma inovação é uma coisa mais prática. É aquilo que tem valor no mercado. Não adianta desenvolvermos uma inovação tecnológica extremamente avançada se o mercado não aceitar ela. Então, toda inovação que a gente desenvolve, ela é orientada ao mercado e a inovação é isso para a gente. A inovação para a Preamar é justamente a identificação de um problema, de um mercado, de um cliente, de um setor. E chegar numa solução que não só resolva esse problema, mas que gere valor para ele. E no momento que esse cliente, no final das contas, vai lá e beleza, eu pago por isso, a inovação ela é caracterizada para a gente. Fazer mais com menos. Tá? Fazer mais produto novo, mais processo competitivo, com menos uso de capital. Mais criação de valor para o acionista. Inovação é toda a sustentabilidade nova, tudo o que você tem que gerar de novo. A solução de problema ela é muito mais fácil e clara quando se tem uma política de inovação implementada. Todo o desafio que acontece é só a gente jogar a inovação na frente e achar os novos caminhos de resultados. A própria palavra já diz, né? É ação de inovar, que é uma ação constante. De novo, a inovação ela é muito mais ampla do que um conceito de você inovar um equipamento, um processo, né? A gente tem que inovar nas ações, no relacionamento, no formato comercial. Inovação é um esforço constante de busca de diferenciais competitivos na mudança de processos, inovações de produto, na busca de aprimorar a oferta de valor ao mercado. É justamente não esperando só de percepções de mercado, mas sim antecedendo as necessidades dos nossos clientes, problemas que estão por vir que eles nem imaginam que eles vão ter que enfrentar. E a gente quer estar com as soluções já prontas para eles não terem que passar por todo esse caminho que a gente veio construindo, facilitar a vida deles. A inovação está no nosso DNA, está em tudo que a gente faz, está nos produtos que a gente cria, está na cultura que a gente desenvolve dentro da empresa. E a gente acredita que a inovação é um dos pilares fundamentais para construir um alicerce sólido na evolução do nosso negócio. Olha, para mim, inovação é muito ligado a resolver um problema e melhorar a vida das pessoas. Para mim é um produto, um processo que traz uma diferença. Se tu consegue ser comercialmente viável com esse processo de produto. Eu acredito que seja sempre assim. Uma
A inovação, ela é fundamentalmente o que garante a perenidade da empresa, né, no tempo, né? Sem inovação, no setor automotivo, a empresa ela teria uma vida curta, né? Isso é o que garante a competitividade e o futuro da empresa. Inovação para Livre é diversão e que mostre que o simples pode ser feito ao invés de fazer o difícil, né? Então, assim, a inovação para a gente é buscar fazer das maneiras mais fáceis algo que poderia ser feito da maneira mais difícil possível, né? Criar novas formas para resolver desafios, agregando valor, tendo resultados práticos. E novas formas de levar isso para o mercado. Inovação é você melhorar alguma coisa que já tem, entende? Claro que dentro dessa melhoria, algumas inovações, algumas coisas novas vão ser inseridas. Então, eu vejo a inovação incremental como fundamental. A CNI e o Sebrae acreditam que a inovação é o caminho para que as empresas aumentem sua lucratividade, alcance novos mercados, supere desafios e é a chave para o desenvolvimento econômico, sustentável e social de todo o país. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, assista os casos e saiba como se transformar em uma empresa de valor. A indústria é a locomotiva da economia. Suas novas tecnologias e inovações transformam o sistema econômico e criam um novo ambiente da produção e do consumo. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o Sebrae as reconhecem como empresas de valor. Conheça agora com Murilo a MAHLE Metal Web, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Tudo bem, Sara? Nós estamos aqui com o Sérgio Sá, que é presidente da MAHLE. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, bem-vindo. Prazer. Ô, Sérgio, qual o significado de inovação? Como você acha que a inovação favorece a competitividade de vocês? Bom, a inovação, na verdade, ela é que vai trazer um diferencial, né, frente à concorrência, né? A partir do momento que você tem um processo de inovação e você é capaz de desenvolver produtos, né, que sejam superiores à concorrência em algum aspecto importante, né, do produto, você evidentemente consegue atrair mais clientes para o seu produto, né? Eu acho que não basta você ter boas ideias, né? Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter recursos, meios, né, para você realmente chegar a um produto final. Sara, então conta pra gente um pouquinho dessa história fantástica de inovação da MAHLE. A filial brasileira da MAHLE, localizada em São Paulo, foi a responsável por lançar um filtro de combustível de alto desempenho que revolucionou o mercado. As pesquisas de mercado haviam detectado problemas como a quebra do reservatório transparente durante a manutenção do veículo, o processo manual para separar os componentes metálicos dos demais nas concessionárias e a dificuldade de descarte adequado dos filtros usados. Desenvolvido com tecnologia totalmente nacional, o Blindágua separa a água do diesel com muito mais eficiência, além de garantir vantagens econômicas e ambientais. O grande segredo da solução desenvolvida pela empresa, uma das maiores fabricantes de autopeças do mundo, é a utilização de um estágio duplo, onde a água e os contaminantes são separados em momentos diferentes. Foram 4 anos de pesquisas para chegar ao produto ideal, que consegue resultados 3 vezes melhor na separação da água. O Blindágua também evita a corrosão e o desgaste prematuro do sistema de injeção de combustível dos motores, diminuindo o custo de manutenção. A integração do reservatório ao corpo do filtro evita a necessidade de montagem e desmontagem que causava a quebra da peça. Outra vantagem é que, por ser totalmente fabricado em plástico, não há necessidade de trabalho manual para descarte. Murilo, agora que conhecemos um pouco mais a MAHLE, vamos conversar com o Sérgio sobre esse filtro de combustíveis totalmente inovador. É isso, Sara. Ô, Sérgio,
Conta pra gente, qual foi a principal motivação para vocês desenvolverem aí o Blindágua? A empresa, ela tinha uma lacuna de produto, né? Ela, dentro de sua estratégia, ela quer crescer dentro do segmento de caminhões, né? De filtros para caminhões, e ela não tinha o produto, né? Nem no Brasil, nem mundialmente. Então, a partir dessa necessidade, né? É que se iniciou o processo de desenvolvimento do Blindágua, né? Lembrando que o Blindágua é um produto mundial, é um produto desenvolvido no Brasil pelas equipes locais da MAHLE, né? É um produto 3 vezes mais eficiente, né? Ele não é um pouco mais eficiente, ele é 3 vezes mais eficiente. E isso fica bastante claro, sobretudo, no uso contínuo, né? Se a gente pegar uma referência, né, 30 mil quilômetros que nós testamos, nós temos o Blindágua mantendo um nível bastante elevado de performance, né? E a concorrência perdendo muita performance de filtragem, né? O nosso filtro também, como parte do desenvolvimento, né? A gente focou nessa questão do descarte, e os filtros convencionais, eles têm uma alma metálica, né? O que dificulta bastante esse descarte. E o Blindágua hoje ele não tem elementos metálicos, né? Então, eu diria que o produto é um grande sucesso, e é com muita satisfação para a empresa, né? Ver um processo de 7 anos de desenvolvimento, né? Culminar com um produto que tem uma performance diferenciada e tenha essa penetração que nós estamos vendo hoje, né? A inovação é o que garante o futuro de sua empresa. Sérgio Sá, muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração. Um prazer estar aqui com vocês. Sara, é com você. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro. Esse é o grande desafio da inovação. A mobilização empresarial pela inovação, MEI, compartilha dessa visão e busca fortalecer a cultura da inovação e fazer dela uma estratégia das empresas e do Brasil. A CNI e o Sebrae acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaço nos mercados. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação. Com a indústria forte, o país avança e cresce em riqueza, empregos e desenvolvimento. A capacidade de transformar ideias em valor é que determina o sucesso de uma empresa. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o Sebrae as reconhecem como empresas de valor. Conheça agora com Murilo a startup gaúcha Neovec, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Tudo bem, Sara? Nós estamos aqui com o Fernando Kreutz, que é diretor da Neovec. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Eu já vou começar te perguntando qual o significado de inovação para a Neovec e como que você acha que a inovação pode melhorar a competitividade da sua empresa. Bom, a inovação, no meu ponto de vista e no ponto de vista da filosofia da empresa, é algo que a gente pode fazer para benefício da sociedade. Seja através de gerar um produto novo, seja através de transformar a ciência que a gente faz em benefício social. Então esse para nós é o grande viés, né? De pegar aquela ciência que desenvolve no laboratório e trazer isso para a sociedade. Na empresa nós temos farmacêuticos, nós temos biomédicos, nós temos médicos, nós temos biólogos, advogados, nós temos parte comercial, parte administrativa. Então a gente tem um perfil bastante complexo, porque a inovação só acontece nesse ambiente. A gente não consegue inovar sozinho, a gente precisa dessa interação com diferentes pessoas, com diferentes perfis. E à medida que a gente cria histórias legais, a gente vai estimular outras pessoas a fazerem isso também. Bom, Sara, nós vamos voltar com você para que você nos mostre um pouco dessa história, dessa conquista, dessa grande inovação. Especializada na área de biotecnologia aplicada à saúde humana, a FK desenvolveu um produto que destrói larvas dos mosquitos transmissores de doenças como a dengue, zika e chikungunya.
Eficaz e de fácil aplicação, é um larvicida biológico de uso doméstico inofensivo ao homem, plantas e animais. Em sua fórmula, ele utiliza cristais de proteínas produzidos por uma bactéria, que destrói as larvas quando são ingeridas, evitando a proliferação de mosquitos, incluído aí o Aedes aegypti. Definida a viabilidade de desenvolvimento do larvicida, a Neovec, spin-out da FK, foi criada para cuidar do produto Biovec e sua estratégia comercial. Em seu primeiro ano de vida, a Neovec teve um faturamento de R$2 milhões com a venda de 82 mil unidades do produto. Murilo, agora que conhecemos um pouco mais a Neovec, vamos conversar com o Fernando sobre o Biovec. Tá certo, Sara. Então, Fernando, qual foi a principal motivação para vocês desenvolverem a Biovec? A gente tem um problema que é o Aedes aegypti. Então, assim, nós temos que eliminar o mosquito. E esse mosquito ele está tão adaptado ao nosso ambiente urbano. Então, o que a gente via? A gente via que para eu eliminar esse mosquito, né, a estratégia hoje de usar um inseticida para aquele mosquito que está voando, usar um repelente, né, tentar fazer essa coisa mecânica, né, virar o potinho, eliminar focos de água, só isso não basta. Essas ações, principalmente a ação mecânica, ela tem uma baixa adesão. Então eu teria que desenvolver algo do ponto de vista tecnológico que pudesse resolver esse problema. Dentro da estrutura de desenvolvimento, de pesquisa que nós temos montada, nós tínhamos uma tecnologia que era extremamente eficaz em controlar esse tipo de foco de mosquito nas residências. E com aquele conhecimento a gente desenvolveu então um produto. O grande diferencial é a gente conseguir ter colocado na mão da sociedade, né, uma tecnologia que antes existia, mas que não estava disponível para a sociedade. O nosso grande feito nesse projeto em particular seja o quê? Ter conseguido enxergar uma tecnologia que a gente dominava, mas como é que eu trazia isso para a sociedade? Como é que eu poderia contribuir nessa equação que é tão complexa de eliminar essas doenças que são trazidas pelo mosquito? Fernando Croix, muito obrigado pela sua participação. Sara, é um grande exemplo. É com você. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro. Esse é o grande desafio da inovação. A Mobilização Empresarial pela Inovação, MEI, compartilha dessa visão. A CNI e o SEBRAE acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaço nos mercados. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação. E no próximo bloco você vai conhecer outras histórias de empreendedores de sucesso apresentadas aqui durante o 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Não saia daí. A indústria é a locomotiva da economia. Suas novas tecnologias e inovações transformam o sistema econômico e criam um novo ambiente da produção e do consumo. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o SEBRAE as reconhecem como empresas de valor. Conheça
agora com o Murilo a startup baiana Preamar, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Bom, Sara, eu estou aqui com o Bruno Balbi, que é diretor executivo da Preamar. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Murilo. Ô, Bruno, eu queria saber qual é o sentido de inovação para a Preamar. E se você acredita que inovação ajuda a Preamar a crescer na sua competitividade. O grande valor que a gente enxerga na inovação é uma coisa engraçada. Nós tivemos mentores nas incubadoras que a gente passou, que foi fazer uma diferenciação muito legal entre invenção e inovação. Eu lembro com muito carinho deles falando. Invenção é aquilo que você está fazendo em casa para você, uma ideia nova, uma coisa que você inventou, mas que sua mãe chega assim, menino, deixa de invenção. E inovação é aquilo que você inventa e que você resolve o problema de alguém e alguém paga por isso no mercado. Então você enxergou um problema, criou uma solução, e essa solução realmente resolveu o problema de alguém a ponto dessas pessoas começarem a pagar por isso. Então é justamente nesse aspecto que a gente começou a focar todos os serviços da empresa. Então, que problema que o nosso setor tem e que a gente tem a capacidade de resolver através de uma solução que vai trazer o máximo de benefícios para ele em termos de eficiência, de segurança, de redução de custos. Porque no final das contas, uma empresa, um porto, vê o licenciamento ambiental, apesar de extremamente importante, mas vê como custo. Uma coisa que ele tem que fazer de fato para que opere. Só que a nossa visão é que, ele tem problemas que ele está perdendo dinheiro ou que ele poderia estar ganhando muito mais, impactando menos o meio ambiente, gerando maior lucratividade e fazendo a economia girar, para que ele pague feliz, para que ele veja assim, eu tinha um problema e agora eu não tenho mais. Então, inovação para a gente é isso. Usar todas as nossas capacidades em termos profissionais, técnicos, dentro da nossa área, para identificar problemas, identificar gaps que a gente pode solucionar e trazer o máximo de benefícios, o máximo de desenvolvimento para todos os clientes que são foco da empresa. Então, Sara, nós voltamos com você para você contar dessa grande inovação da Preamar. A Preamar desenvolveu um novo sistema de informação e avaliação de riscos para aumentar a eficiência e a segurança das operações do setor portuário. O software simula e prevê o comportamento das correntes, marés, ondas, chuvas, densidade e temperatura da água com precisão de 95%. Essa inovação é o grande trunfo da empresa para conquistar um nicho de mercado até então não explorado pela tecnologia nacional. Com uma interface intuitiva e de fácil compreensão, o sistema de observação e modelagem costeira combina dados de domínio público, informações em tempo real coletadas no local e previsões próprias para avaliar o risco das manobras dos navios por meio de um sofisticado algoritmo de modelagem computacional, aumentando a eficiência das operações nos portos e a segurança das embarcações. Murilo, agora que conhecemos um pouco mais a Preamar, vamos conversar com o Bruno sobre esse sistema. Tá certo, Sara. Ô Bruno, qual foi a principal motivação que levou vocês da Preamar a desenvolver essa tecnologia que é o SOMC, que é o Sistema de Observação e Modelagem Costeira? Bom, a principal motivação foi justamente quando a gente percebeu o problema do setor, que existia uma falta de dados e que a gente tinha a competência para poder gerar esses dados que estavam faltando. O principal diferencial está na qualidade da nossa previsão. Quando você faz uma previsão do tempo, uma previsão para o mar, ou qualquer previsão que envolva o meio ambiente, existem erros associados a isso. Hoje a gente está com um nível de acerto de 97%. Nossa. As perspectivas são fechar 2017 com pelo menos 4 clientes e aumentar de 1 em 1 cliente a partir dos anos subsequentes. Então, 4 esse ano, 5 no próximo. A gente quer chegar em 2020 com pelo menos 16 clientes na carteira no Brasil e já pensar para o ano que vem internacionalizar o sistema, porque lá fora existe a mesma necessidade do sistema como tem aqui no Brasil. A gente acredita que internacionalizando não só a gente vai ganhar credibilidade, mas tem uma possibilidade de converter, uma taxa de conversão de clientes mais rápida também. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo aqui conosco. É com você, Sara. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro. Esse é o grande desafio da inovação. A mobilização empresarial pela inovação, MEI,
compartilha dessa visão e busca fortalecer a cultura da inovação e fazer dela uma estratégia das empresas e do Brasil. A CNI e o Sebrae acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaço nos mercados. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação. Com a indústria forte, o país avança e cresce em riqueza, empregos e desenvolvimento. A capacidade de transformar ideias em valor é que determina o sucesso de uma empresa. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o Sebrae as reconhecem como empresas de valor. Conheça agora com Murilo a Articola, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Sara, tudo bem? Nós estamos aqui com a Luana Kirsch, que é coordenadora de marketing da Articola. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Luana, qual o significado de inovação para a Articola e como que a inovação pode estimular a competitividade da empresa? A Articola trabalha com seus colaboradores a visão de que a inovação está do nosso lado. Ela não é algo distante, ela não está só presente nas empresas de tecnologia, ela está no nosso dia a dia. Tanto é que hoje lá dentro, qualquer pessoa que verificar uma melhoria de processo, verificar uma oportunidade, ela mesma pode dar andamento num projeto interno. Ela mesma tem acesso à ferramenta, ela mesma pode implementar uma ideia. Há também momentos de troca de discussão diretamente com a presidência da Articola, que são momentos que a gente chama de chimarreando, onde toda a oportunidade, toda a troca de ideia, todas as dúvidas que o colaborador venha a ter, ele questiona com o próprio presidente do grupo. E entendendo isso, ela vai ter a sistemática necessária de abordagem para criar uma inovação que realmente venha a ser um case de sucesso, que venha até poder ser brainstorm para outras empresas do segmento e, por que não, de outros segmentos. Sara, voltamos com você, que vai nos contar um pouco dessa história de inovação da Articola. Com quase 70 anos de história, 11 plantas em vários países e um portfólio variado que atende a diversos mercados, a Articola é uma referência global em adesivos. Sediada em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, ela foi a primeira no mundo a desenvolver um adesivo em pó para calçados esportivos. O Art Powder tem aplicação automatizada e elimina a utilização de solventes. Com isso, a inovação reduz em até 70% o tempo de processo, gerando ganhos significativos no custo do par colado. Reduz também o consumo de adesivo em até 95%, o que é uma vantagem tanto do ponto de vista ambiental quanto de saúde ocupacional. A nova tecnologia tem ainda a vantagem ambiental de não gerar resíduos. Para produzir uma versão em pó, possibilitada pela obtenção de um polímero passível de micronização, a empresa estabeleceu parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Instituto Fraunhofer. A aplicação automatizada do produto começou após a parceria com a Orisol, empresa de equipamentos para o setor calçadista com grande atuação na Ásia, que já tinha um protótipo de máquina para aplicação de adesivos. A máquina passou por ajustes para aperfeiçoar o sistema de colagem e de recirculação das sobras do adesivo sem lançar resíduos no ambiente, contando com o apoio do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, CETEPO. Murilo, agora que conhecemos a Articola, vamos saber um pouco mais sobre o Art Powder. É isso, Sara. Luana, qual foi a principal motivação para vocês para o desenvolvimento dessa inovação que é o Art Powder? Bem, a Articola ela tinha o completo cenário do cliente, de que ele trabalhava com uma tecnologia que é tóxica para quem está aplicando, que gera resíduos ao meio ambiente, que não podem ser destinados de uma maneira fácil. A gente olhou para um mercado extremamente consolidado, onde muitas empresas poderiam olhar e achar que não sairia mais nada de diferenciado, nada que pudesse otimizar os processos, porque é uma tecnologia, é um mercado extremamente consolidado e tradicional. O Art Powder, ele trata-se de um adesivo termoplástico. Ele é um produto que ele foi desenvolvido pela Articola em parceria, justamente para se pensar no sistema completo para o cliente, para a gente
trazer a solução como um todo. É um produto que é 100% sólido, por ser 100% sólido, ele vai ter um desempenho de colagem muito superior às tecnologias convencionais, garantindo uma maior durabilidade do produto aplicado, uma maior durabilidade dos calçados esportivos, dos calçados visuais, etc. Hoje a gente já tem indicadores que se reduziu em 70% o tempo de processo e 95% o consumo de adesivos, com a questão de reaproveitamento de resíduos, diminuição da mão de obra na linha de montagem e de não estar prejudicando a saúde de quem hoje trabalha nessas linhas. Temos a visão de expandir para o mercado calçadista num contexto geral e, por que não, em outros mercados, replicarmos esse case. A gente já está vislumbrando oportunidades como esta. Obrigado, Luana, pela sua participação. Sara, é com você. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro. Esse é o grande desafio da inovação. A Mobilização Empresarial pela Inovação, MEI, compartilha dessa visão e busca fortalecer a cultura da inovação e fazer dela uma estratégia das empresas e do Brasil. A CNI e o Sebrae acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaços e projeção no mercado nacional e internacional. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação. A indústria é a locomotiva da economia. Suas novas tecnologias e inovações transformam o sistema econômico e criam um novo ambiente da produção e do consumo. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o Sebrae as reconhecem como empresas de valor. Conheça agora com Murilo a Brasil Ozônio, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Tudo bem, Sara? Nós estamos aqui com Sami Menache, que é da Brasil Ozônio. Tudo bem, Sami? Tudo bem. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. É um prazer. Para Brasil Ozônio, qual é a importância da inovação? E como que a inovação pode melhorar a competitividade da empresa? Eu diria que a Brasil Ozônio, ela vive de inovação, por dois motivos, né? Primeiro, que esse desenvolvimento que a gente fez, ele teve que andar por um lado inovativo, né? Não havia esse tipo de aplicação. Segundo, o mercado, na verdade, ele nos leva cada dia a uma inovação. Nós começamos vendendo equipamento, hoje a gente vende solução. Então as empresas ligam com problemas e nós vamos lá para achar uma solução. Cada caso é um caso. Particular. Muito particular. Tanto assim que a gente customiza o equipamento. O sistema de comando, o sistema de automação, como vai injetar esse ozônio, na água de um jeito, no ar é de outro jeito, no hotel de um terceiro jeito. Então, essa diversidade de aplicações nos obriga a inovar realmente a cada instalação. Sara, então nos conte um pouco dessa história de sucesso e inovação da Brasil Ozônio. O ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. É um gás que se forma quando moléculas de oxigênio se rompem e os átomos separados se combinam individualmente com outras moléculas de oxigênio, o que o torna extremamente instável. O ozônio é o mais poderoso germicida conhecido no planeta e também o segundo mais potente oxidante que existe. A Brasil Ozônio é especializada em soluções tecnológicas com ozônio, que incluem processo de tratamento, sanitização, esterilização e oxidação de água, ar, fluidos, alimentos, matérias-primas, instrumentos e efluentes industriais, líquidos e gasosos. E todos os processos da Brasil Ozônio utilizam o mesmo princípio, a produção in loco de ozônio a partir do oxigênio do ar. Dentre eles, podemos destacar a descontaminação e desodorização de gases industriais. Embora existam no mundo outras soluções, a da Brasil Ozônio é a única no mundo a realizar esse processo com sucesso em escala industrial. Murilo, agora que conhecemos um pouco mais a Brasil Ozônio, vamos conversar com o Sami,
para saber um pouco mais sobre essa solução inovadora que utiliza o ozônio para descontaminação. Vamos lá. É isso, Sara. Ô Sami, conta pra gente um pouco o que foi essa grande inovação da Brasil Ozônio. O ozônio produzido em alta concentração, ele é o mais potente germicida que existe na face da Terra. Com relação à desinfecção, à esterilização, tratamento de água, ele tem uma diversidade enorme de aplicações. O que a Brasil Ozônio fez de diferente no mercado? Ela consegue, a partir de um pequeno equipamento modular, gerar um ozônio de alta concentração e, com isso, com uma diversidade de aplicações fantástica. 100% ambientalmente correto. A partir daí, o que a gente começou a trabalhar é onde aplicar. Essas indústrias que geram gases, indústria de ração, por exemplo, animal, indústria de fertilizantes, levamos um caminhão para fazer teste. Deu certo, né? Aquele odor horrível, aplicando ozônio, dali a alguns minutos, praticamente sumiu o odor. Hoje nós estamos em todas as indústrias fertilizantes, uma grande maioria em indústria de rações, nós estamos na indústria de autopeças. A inovação tem uma amplitude enorme, é o que eu falo, não é na gestão, é no equipamento, enfim, no processo. Então, nós temos que acordar todo dia, o que eu vou fazer de diferente hoje. Sami Menache, muito obrigado pela sua participação, sua colaboração conosco. Sara, é com você. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro. Esse é o grande desafio da inovação. A Mobilização Empresarial pela Inovação, MEI, compartilha dessa visão e busca fortalecer a cultura da inovação e fazer dela uma estratégia das empresas e do Brasil. A CNI e o Sebrae acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaços e projeção no mercado nacional e internacional. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação. E assim termina esta edição do programa Alagoas Empreendedor, apresentado direto de São Paulo. A gente volta a se encontrar na semana que vem, a partir das 9h30 da manhã, com mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor.